A voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. Galera, bem-vindos à Rádio Reino. Hoje, queridos, hoje temos convidado especial aqui. Uma pessoa linda, maravilhosa, querida, a melhor de todas, minha esposa Cíntia. Sou eu mesmo. Querida, bem-vinda ao programa Rádio Reino. Hoje eu queria entrevistar você aqui, porque eu queria falar de uma coisa muito boa. Não vou falar nenhum segredo, por favor. Tomara que não. Queria hoje falar de casamento, uma coisa que é muito legal, acho que todo mundo quer, é difícil alguém não querer casamento. Você conhece alguém que não quer casar? Conheço. O pessoal diz que não quer casar quando tem uma certa idade, mas tem uma idade que a pessoa fica doida pra casar. Tem. Tipo, uns amigos, né? São próximos aqui, mas não vamos entrar em detalhes. Pode crer, e vamos começar do assunto, que eu acho que é um assunto primordial, porque eu acho que casamento é natural, casamento todo mundo casa, a galera se junta mesmo, é bom viver junto, não é nada melhor. É verdade. E aí a galera se casa, se conhece, só que quando casa, de repente, às vezes, não acontece, né? Não é o esperado. Exatamente, não é o esperado, mas a gente casa mesmo assim, né? E por isso que eu queria fazer esse programa sobre isso, que a gente falar sobre os esperados e os inesperados do casamento. Ainda mais pro jovem cristão, porque ele namora e no namoro do jovem cristão ele só tem o ônus. Ele não tem o bônus, porque o bônus a gente experimenta no casamento. E aí, quando ele chega no casamento, ele chega cheio de expectativas, assim como nós chegamos. E nem sempre as expectativas são a realidade, não é correspondido na mesma esperança, assim, né? Então, tem uns tropeços pelo meio do caminho. E o que tem acontecido é que realmente a gente tem sido desesperançosos em não continuar. Tem faltado aí o que a geração passada fala, né? O que os meus pais falam é: qualquer coisinha vocês querem pede para sair, né? Qualquer coisinha você tá fora já. E nós somos a geração que devemos permanecer. Então, e a gente vai até compartilhar algumas coisas do nosso casamento, problemas, situações muito difíceis. Agora a gente vai falar sobre elas, é tranquilo. Mas quando a gente passa, é difícil. Pra que a gente possa se inspirar, né? E geralmente a gente fala sobre casamento, fala as partes boas, até pra não assustar os solteiros. Mas tem uma parte aí pesada. Pode crer, então vamos começar pelo nosso casamento aí. Era uma vez... Casamos. E já faz 7 anos, quem não sabe, a gente tem 7 anos de casados. E podemos dizer que são 7 anos de aprendizado e impressionante como ainda a gente não teve o ano igual, né? É verdade. A gente começa a chegar assim por volta desse mês, né? Outubro, e a gente começa a fazer planos. Geralmente é nessa época do ano. Outubro, novembro, dezembro, a gente fecha a nossa agenda com os nossos planos para o próximo ano. E quando começa janeiro, incrivelmente, como parece que a gente quer segurar a água, né? E o relacionamento é mais ou menos isso. Tipo, é uma coisa que você não segura, ela não é parada, ela não é estática. E às vezes nós queremos segurar isso para realmente controlar o que vai acontecer. Mas a gente que serve a Deus, Deus tem planos, né? A Bíblia fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. E o nosso casamento, ele é cheio dessa resposta que vem de Deus, dessa vontade de Deus muito impressa. E aí, no dia do nosso casamento, temos como exemplo, né? Nós fizemos uma festa, queríamos que todos os nossos amigos estivessem, claro que isso é impossível, mas a maioria estava lá e queríamos casar no pôr do sol e era um lugar muito bonito e nós sonhamos com aquilo, nós nos conhecemos na praça,
falando de Jesus para outras pessoas, isso queimava em nosso coração e queríamos algo ali próximo àquela região que a gente conheceu. Cara, na beira do rio, né? Que a nossa cidade tem o riozão lindo, Rio Madeira. Pôr do sol. A gente queria o pôr do sol, Rio Madeira. E por mais que nós fôssemos, e estamos caminhando para melhorar isso, mas muito lisos, sem grana mesmo, a gente conseguiu um lugar muito da hora. E ficamos muito agradecidos por aquele presente de Deus e tava tudo dando certo. Mas aí, na hora do casamento, choveu muito. Eu não tô brincando, foi muito mesmo. E a nossa cidade não tem essa característica de uma chuva tão forte. Até frio fez. Agora, imagina Porto Velho fazer frio. Porto Velho tem chuva forte, só que agosto, né? Depois, né, como essa data ficou marcada pra gente, a gente percebeu que realmente tem essas pancadas, né, o calor, mistura o calor Isso. com a umidade que já tá chegando, já tá chegando o período de chuva, que normalmente é outubro, né? A gente pensou, agosto pra outubro é longe, então provavelmente não vai chover. Marca essa data. Não vai chover esse dia, e a gente nunca tinha casado, né, então a gente não sabia como que fazia algumas coisas. E aí, essa foi a primeira experiência que me marcou no casamento, o dia da cerimônia. E olhar para as pessoas naquele dia da cerimônia e ver que eles estavam ali, mesmo com tanta dificuldade que foi para chegar lá, me marcou muito, né? Me levou a crer que amar a Deus e amar o próximo vale muito a pena. E os nossos próximos estavam ali, foi muito massa. E mesmo que eu cheguei lá sem penteado, com o vestido molhado, foi tudo realocado. Naquele momento... Nossos padrinhos não entraram, os bichinhos. Nossos padrinhos não entraram, nossos pais entraram errado, aconteceu várias coisas. A gente não tirou foto depois, enfim, foi um churrascão do tio. Mas foi muito massa. Mas o que eu fui ministrada foi que Deus é quem ia decidir tudo sobre os nossos planos. E eu não sabia que ia ser tão forte isso. E depois disso, a gente teve a experiência da lua de mel. Saímos da cerimônia, fomos pra lua de mel. E chegou lá... Eu não acredito que vou comentar isso, mas vou falar. Chegamos lá, comi alguma coisa que não fez bem. Falar muito. E eu tive uma leve desinteria denominada como caganeira. Meu Deus, não fale isso ao vivo, pelo amor de Deus. Quem nunca, né? E... Famoso piriri. Piriri, dor de barriga, como diriam as crianças. Tô com dor de barriga. E aí, nossa, foi muito dolorido. Mas sobrevivemos, né? E eu ficava pensando, caramba, choveu no meu casamento, agora eu tô com dor de barriga. E depois de um tempo, a gente continuava liso e ganhamos um carro velhinho. Velhinho mesmo, lembra? Carro ótimo. Que isso. E aí, ficamos muito felizes, né? Só que então, eu bati o carro. Ótimo motorista. Como assim? Bati o carro, invadi a preferencial e aí nós ficamos sem carro. Cara, cada situação dessa, tu vai pensando assim, só acontece comigo, tá muito difícil, e agora? E sobrevivemos ao sem carro e o Senhor nos deu a oportunidade de comprar um carro zero, ficamos muito felizes. E hoje, né, 2018... Teve outra situação que a gente viu a água escorrer, tentamos segurar a água e ela escorreu pelas mãos mais uma vez. Que foi quando a gente decidiu, não tá na hora da gente ter os nossos cabeludinhos. Afinal de contas, 7 anos, né? 7 anos de casado, eu ficando velho. Estamos ficando velho e vamos povoar a terra e tal. E aí, eu fui diagnosticada com um cisto bem grande. E tive que fazer uma cirurgia para retirar e tudo mais. Então, nós tivemos que dar uma pausa também, né? Uma pausa nesse sonho aí, nesse momento. E aí, contando hoje essas histórias, elas são bem de leve, né? Mas quando a gente passa por isso, é difícil. E o casamento, ele tem essa característica. Se em algum desses momentos a gente tivesse ficado desesperado e... muito frustrado, né, que
esses sonhos, esses projetos estivessem acima do que Deus tem para nós, do que Ele é em nós, a gente teria desistido com certeza. E esses são, assim, alguns eventos, mas todo dia tem alguma coisa rolando. A gente teve esses desafios aí do começo do ano, que mudou toda a nossa história, mas Deus tá tratando, né? Tratou. Tá fazendo, né? E agora a gente tá na nova pegada aí, né? Estamos tentando empreender. Tudo acontece, né? Porque não é mais um sonho, são 2 sonhos rolando. E daí você vai chegando na casa dos 30, porque geralmente o jovem cristão casa muito novo. Eu casei com 20, você casou com 24. Pra mim tava velho já. Eu penso hoje que eu era muito nova. Não, acho que tem que casar novo mesmo. Ainda sou, né? Mas tamo aí. Mas a gente começa a se preocupar com algumas coisas. Na verdade, aos 20, eu já estava preocupada com isso, você aos 24. E aí, Deus vai direcionando algumas coisas também para nós. A nossa questão é que a gente sempre foi ativo ministerialmente. Algo que sempre queimou muito no nosso coração. Então, acaba que hoje eu ficava pensando assim, não, vai chegar uma hora que Deus vai mandar a gente para outro lugar, para servir, sei lá, em outra cidade, em outro país, vamos ser missionários. E missionário para mim era exatamente isso. Ser mudado de lugar geograficamente e falar de Jesus nesse lugar. E hoje eu entendo que não, hoje eu entendo que a nossa missão é aqui, é onde Deus colocou a gente, na nossa cidade. E a gente faz missões urbanas. Trabalhamos com o jovem, adolescente, com o evangelismo, com o discipulado, enfim, com quem Deus colocar do nosso lado, a gente tá servindo. E acaba que essa paixão por fazer isso custa um tempo da nossa vida, um tempo bem relevante. E aí nós decidimos empreender. E já fazíamos isso, mas com os meus pais. E aí a gente meteu a cara e falou, vamos fazer nós 2. E tá sendo uma delícia. Infelizmente o Brasil é assim, galera, não dá pra ter um emprego. Quem me dera se a gente tivesse um emprego e todo mundo se sustentasse, todo mundo pagasse suas dívidas, todo mundo viajasse, todo mundo sustentasse seus filhos com emprego. Hoje em dia não é assim, você não pode... Tá puxado. Você não tem só uma fonte de renda, você tem que ter no mínimo 3 fontes de renda, não pode botar os ovos tudo na mesma cesta, porque se aquela cesta sumir, já era tudo, então você tem que espalhar. E aí a vida atual do Brasil é essa, a gente tem que se virar mesmo, a gente tem que botar pra cima, a gente tem que fazer o que é possível pra gente, né, poder... E aproveitar a nossa juventude, porque vai chegar um momento que a gente não vai ter força pra fazer isso. Então, eu mesmo fiquei um tempão me lamentando, porque achava que não ia conseguir, perdia mais tempo pensando que não ia conseguir empreender do que meter a cara e fazer. Só que, enquanto eu tentei fazer sozinha, não ia, era muito difícil. E aí, quando você falou, não, vamos, uma proposta, e aí, vamos fazer isso? Vamos, beleza, fechou. É claro que a gente já tinha uma história por trás, uma construção de projetos, sonhos, né? Tava tudo muito alicerçado. Mas essa palavra aí, vamos, foi o que trouxe a realização de tudo. Porque sozinho, cara, você não consegue mesmo. E quando os 2 entram junto nesse empreender, fica massa, fica muito bom. E assim, às vezes a gente chega em casa moído, fisicamente moído, mas assim, aquela gratidão no coração, aquela alegria de fazer algo com as mãos, sabe? Aquela alegria de criar todo dia, de inventar coisas novas, de servir pessoas, de gerar emprego. Isso é muito, muito entusiasmante, é muito bacana e isso cobre o cansaço. Dá para empreender no Brasil. Eu mesmo já falei várias vezes que não dava. Vai fazer concurso público. Mas eu quero incentivar os jovens. Esse Estado comunista, né? Esse Estado comunista só tem funcionário público, né? Suga tudo, nosso dinheiro. O que nós queremos é ser funcionário público. Todo mundo quer ser funcionário do Estado, né? O Estado, mas... Aí imagine todo mundo da cidade trabalhando no governo. E aí?
E aí que, vai as vendas ficam ótimas quando sai o pagamento do Estado. Mas não é sobre isso que vamos falar. Mas assim, empreender é muito bom. Vou deixar um versículo aqui do 1 Coríntios 7, que fala puxando para ministério. A gente falou aí de trabalho, casal, trabalho, e agora eu vou falar um pouco de ministério. Porque ele fala assim lá no 27, você tem esposa? Então não procure separar dela. Você é solteiro? Não procure esposa. Porém, se você casar, não está cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não está cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Cada dia. Não terás um dia que não terás problema. 29, irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casados. Os que choram como se não estivessem chorando. E os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fossem deles aquilo que compram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. 32. Eu quero livrá-los da preocupação. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para duas direções diferentes. Até aí, essa é a versão, a linguagem de hoje, né? Do texto famoso, né? Que a gente sempre fala aí do solteiro, do casado e tal. Casado com as coisas do Senhor, solteiro. Mas Paulo tá... Esse texto, o contexto, tudo aqui que a gente leu do Paulo, ele tá falando, cara, a vida é breve. Esse mundo é breve. Jesus vai voltar, né? E a gente tem prioridades. Já que o mundo é breve, a gente tem prioridades. Nossas prioridades, a prioridade zero da gente ainda é ministério. Ainda é salvação de almas. Ainda é se preocupar com vidas. E o casal trabalha nisso também, né? E por isso que ele fala assim, ó... Era melhor que vocês ficassem solteiros. Ia ter uma direção só, né? Tu ia estar... Ser solteiro, você vai resolver só essas coisas que a gente tem que resolver, porque a vida é curta. Então resolva logo, né? Ganhe almas, salve vidas, trabalhe pro reino. Só que ele fala, cara, mas o casado não, o casado vai ter que trabalhar para cuidar da sua esposa e do Senhor, né? Não é um... às vezes a gente quer anular, quer trazer esse versículo e colocar no ajustável, né? Não, eu sou casada, eu cuido do meu cônjuge. A gente quer mandar o solteiro trabalhar na igreja, né? Solteiros, trabalhem na igreja, porque os solteiros procuram as coisas do Senhor, enquanto a gente é casado, vamos ficar mais de boa. Vocês que são jovens, vocês podem fazer isso, mas a gente, né, tem a nossa casa. É claro, né, que o nosso pensamento sempre vai ser a família em primeiro lugar, né? Porque a família também é ministério. E a família sempre vai ser o nosso foco. Mas quando nós já... no nosso caso, por exemplo, que ainda só somos nós dois, é mais ajustável, com certeza. A gente tem a grande noção de como vai ser quando vier os cabeludinhos. E eu sei que vai ser muito difícil. Então, a gente tá gastando tudo agora pra quando vier as crianças dar uma desacelerada. Mas não é uma desculpa, né? Não é uma desculpa mesmo. E é puxado. É puxado, é cansativo, é desgastante. Mas se é o que queima no seu coração, faça, né? A gente... ontem a gente saiu de um lugar que estávamos num pequeno grupo, chegamos em casa... Saiu do trampo, pequeno grupo? Saiu do trabalho, aquele trabalho normal, né? Até saímos 8 horas de lá. E aí tivemos um pequeno grupo, chegamos em casa 2 e tantas da manhã. E depois, hoje de manhã, rolou um evangelismo com crianças. E Agora estamos aqui com vocês. Deu uma cochilada, estamos aqui. Amanhã a gente vai trabalhar e domingo de manhã tem evangelismo e tem culto, a gente também congrega. Então, assim, é puxado? Mas
alegria que gera isso, a motivação que tem gerado isso, é o combustível. Né? A gente só consegue fazer isso porque nós dois estamos de comum acordo. Né? A gente sabe que, tipo, sai do ensaio, chega 1h da manhã em casa e, tipo, cara, não deu pra fazer a comida gostosa, o bife quentinho, o arroz, a farofa. Vamos comer o que sobrou da refeição anterior. Não deu pra comprar o pão quentinho, a gente vai comer a torrada. Hoje é torrada, não é a torrada não, é o pão torrado mesmo. E a gente se predispôs a isso. Então, assim, cara, se o seu cônjuge não tem o ministério ajustável ao seu... Aliás, a gente tá falando como se a gente concordasse em tudo. E, na verdade, não é. A gente discorda de várias coisas. Temos o nosso ministério singular, aquele que pessoal, isso. E além da gente fazer as coisas junto, nós temos nossos momentos separados. Mas assim, se eu puder falar aos solteiros, cara, procura alguém que vai te completar no sentido ministerial também. Busca isso também, porque se o seu coração queima por servir ao Senhor, procure alguém, você não vai achar alguém igual, mas alguém ali compatível com isso, né? Pelo menos alguém bacana que te libere para servir nisso também. Então, assim, tudo, Deus, ele permite o bem e o mal. Então, tudo que acontecer no seu casamento é permissão de Deus. Se alinhe com essa pessoa que você ama, se alinhe profissionalmente com a pessoa que você ama, se alinhe ministerialmente com essa pessoa. E não desista. Acima de tudo, não desista. Porque eu e Reuel, se fôssemos desistir pelas pancadas que a gente já levou, a gente não estaria aqui para contar a história, a gente não estaria rindo de tudo isso, mas estamos aí para amar a Deus, alegrar o seu coração, fazê-lo conhecido com o nosso casamento. E é isso aí, então, galera, assim encerramos mais um episódio aí do Rádio Reino. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça de compartilhar, curtir, mandar pra todo mundo, seus amigos. Falou, até mais!